Se você está fazendo entrevista para vagas internacionais e não está passando, muito provavelmente o problema é com você. Então, nesse vídeo aqui, galera, eu vou explorar aqui alguns erros comuns que a galera comete ao fazer entrevistas, né? Em especial para vagas aqui na Europa. Então, seja bem-vindo a esse vídeo, né? Seja bem-vindo ao canal. Sou o Leandro Barreto, aqui é o De Carona Podcast, podcast onde a gente está dirigindo e trocando uma ideia aqui com o objetivo de evoluir profissionalmente e pessoalmente, beleza? Eu já passei por isso, eu sei que é frustrante, eu sei que demanda muito tempo nosso, né? E é frustrante porque você investe o tempo e não consegue, às vezes, nem passar na entrevista, ou pior, né? Às vezes nem ser chamado para entrevista. Você manda os currículos e não é chamado, não é nem chamado, né? Só recebe aquele e-mail genérico falando obrigado, mas você não foi o escolhido. Já passei por isso, é muito triste e frustrante, mas eu aprendi algumas técnicas aqui e me liguei hoje algumas coisas que eu estava errando. Então, a primeira coisa é enviar currículo genérico. Pode parecer besteira, né? Às vezes a gente não desprende tempo suficiente para poder refazer o currículo e deixar ele alinhadinho com a vaga, afinal de contas a gente quer mudar de emprego, né? E a gente acaba pensando em nós mesmos e não na vaga ou na oportunidade como um todo, que do outro lado, né, do lado da empresa, do recrutador, eles desprenderam um tempo para poder escrever a descrição da vaga, né? Afinal de contas, a vaga ela não está lá de maneira genérica, né? Ela não está por estar, existe algum propósito por trás. Existem algumas vagas que são fantasmas, mas eu não vou abordar esse tema aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo diferente e dedicado a isso. Se vocês quiserem, me deixem um comentário aqui que aí eu elaboro mais essa parte. Mas o que eu estava errando, né? Como eu falei, eu estava fazendo os meus currículos genéricos, né? Então eu tinha um currículo genérico que eu tinha feito no Brasil, que inclusive era esse que eu mandava para todo mundo, e eu mandava para todas as vagas que eu achava que eu tinha fit, né? Em especial como desenvolvedor Java. E no Brasil, pelo menos na época que eu trabalhava no Brasil, né, um currículozinho já era o suficiente, porque era só uma forma de chamar a atenção do recrutador, e aí ele te chamava para entrevista e aí você explorava os tempos, as tecnologias, né, e as coisas que você sabia. Aqui na Europa é um pouquinho diferente que eu digo diferente. Porque aqui eles veem o currículo, né, com a experiência que deve estar sim alinhada com as vagas. Então, se você é um desenvolvedor Java, exemplo, tá? Se você é um desenvolvedor Java que trabalhou na área financeira, se a empresa que está com uma vaga aberta de Java, só que ela é de outro setor, ele não vai te chamar. Porque o setor é diferente, a estratégia é diferente, embora a linguagem seja igual, o mercado é diferente, a indústria é diferente. Então, isso é importante. Se você não tem experiência no setor XPTO, apenas ou você omite essa informação de setor no teu currículo, ou você manda uma cover letter, que é uma carta de apresentação explicando que você tem o conhecimento no setor A, mas tem interesse em aprender no setor B, que é o setor da vaga. Esse é um pequeno detalhe que faz diferença e os recrutadores eles mencionam isso em algumas entrevistas, né? Acho que grande parte das entrevistas, 80%, 90%, eles mencionam a respeito do setor. Então o setor é uma coisa e o alinhamento do teu currículo com a vaga, ela é outra. Então você precisa sim desprender um tempo para ler a descrição da vaga, entender o que a vaga faz e
moldar o teu currículo de forma que seja consoante com as tecnologias ou com o que a vaga está pedindo, elencando o que você sabe. Aqui, galera, eu não estou falando para você mentir. Eu nunca coloque coisas no teu currículo que você não fez. Beleza? Se você tem um conhecimento não de trabalho, mas que você estudou a respeito de alguma tecnologia que essa empresa ela trabalha ou é o stack da empresa, você menciona na entrevista, durante a entrevista. Aí você vai me perguntar assim, Leandro, beleza, mas como que eu vou fazer para lembrar do que eu preciso falar na entrevista? Daí vem o segundo pulo do gato, que é ter sim um script de pergunta e resposta. Você tem que saber mais ou menos o que o recrutador vai te perguntar, porque normalmente é baseado na vaga, exatamente. Então, se você fez a lição de casa estudando a vaga, você vai saber quais são as possíveis perguntas que o recrutador vai fazer, porque a primeira entrevista do RH, ela é a triagem. Tem experiência, é o que o hiring manager está procurando ou não, é sim ou não, é binário. Não tem meio termo do tipo, eu acho que é, não tem, aqui é o fator decisório se vai para frente ou não. E é o primeiro caso que você precisa fazer o olhinho do cara brilhar. E para fazer brilhar, você tem que falar o que ele quer ouvir. Não tem como fugir disso, precisa falar isso. Então, esse é um dos pontos que são importantes e pesam bastante na hora da contratação, né? E na hora das entrevistas, enfim. Existe uma outra parte também, que é essa... se você não sabia, acho que vale um like, porque eu descobri isso depois de muita entrevista, muita mesmo, que é a respeito das perguntas para os recrutadores. No Brasil não é comum, e às vezes até mal visto, de você fazer pergunta durante o processo. Eu me lembro um caso que eu até achei estranho, mas tudo bem, né? Que um recrutador, na época que eu estava trabalhando no Brasil, o recrutador comentou comigo, nossa, esse candidato é muito chato, ele fica fazendo várias perguntas. Eu, fiquei quieto, não comentei nada. Mas isso é um mindset do Brasil. Bom, não sei, talvez São Paulo, essa região, talvez. Inclusive, me conta aqui embaixo se é normal para vocês, ou se vocês já ouviram uma dessas de um recrutador também. Mas enfim, aqui o recrutador, os recrutadores e o hiring manager, que o hiring manager é a pessoa responsável pela vaga, eles esperam que o candidato pergunte. E aí a outra pegadinha do malandro, não é qualquer pergunta, é pergunta relevante à vaga, pergunta que faz sentido para a vaga. Tanto que existe uma cartilha, pelo menos numa das empresas que eu trabalhei aqui na Europa, né, lá em Amsterdã, inclusive, eles tinham uma cartilha assim, se o candidato perguntar isso, responda isso. Se o candidato perguntar aquilo, responda aquilo. Por quê? Porque algumas perguntas são pegadinhas. Do tipo assim, por que a empresa tal tem que me contratar? Aí você vai falar assim, mas o cara é alecrim dourado. A galera trata o candidato como um alecrim dourado, sim. Como brasileiro você vai falar, não, que absurdo, não sei o que lá. Mas é assim que as coisas funcionam, cara. Porque no fundo, trocar de emprego aqui é muito custoso, cara. Exige uma energia gigante, tanto da empresa quanto do candidato. A diferença que eu vejo no Brasil é que as pessoas vão abrindo vaga, fechando e tal, e tudo bem. Só que aqui, pelo menos específico na Holanda, é muito difícil você mandar alguém embora. É muito difícil. Além de ser difícil, é um processo que é custoso para a empresa. Porque às vezes envolve advogado, enfim. Se vocês quiserem também eu faço um vídeo específico disso, da demissão. Mas é muito custoso. Então, a mudança de emprego, ela tem que ser um negócio muito, muito bem pensado e planejado. E aí é um namoro, né, praticamente. Aí o candidato, ele quer saber se a vaga ela é o suficiente para ele mudar de emprego ou não. Até mesmo porque os ranges salariais eles não variam muito
E como eu falei em um dos vídeos anteriores, quando você muda de emprego, você perde o bônus. Então, se você trabalhou até, por exemplo, se você tem um bônus anual, trabalhou até outubro, mudou de emprego em novembro, na empresa velha você perdeu o bônus anual e na empresa nova o teu bônus vai ser proporcional só aos meses que você trabalhou. Então não vale a pena para o candidato mudar de emprego. Então isso é uma outra coisa que precisa ter em mente. Então, se você está no Brasil e quer morar fora, quer passar em alguma entrevista fora, precisa seguir esse passo a passo. Molda o currículo, se prepara. Cara, inglês é um detalhe. Ah, eu tenho que falar perfeito o meu inglês. Não, não tem. Você só precisa entender e ser entendido. É só isso, cara. Você não precisa falar fluente. Igual as menininhas da internet que ficam falando sem sotaque e tal. Isso é tudo bullshit. Eu não conheço ninguém aqui que não tenha sotaque. Não tem. Até eu tenho sotaque, e um sotaque forte ainda, porque eu fiquei anos sem falar inglês. Aí agora que eu voltei a falar todo dia, não perdi meu sotaque. Mas tudo bem, cara. O importante é você entender e ser entendido. Beleza? Se você gostou dessas dicas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que ajuda bastante, inclusive me ajuda a criar mais conteúdo desse, mostra que você está gostando do conteúdo, então quanto mais vocês gostarem, mais eu faço e mais o YouTube também ele ventila para outras pessoas, pode ajudar outras pessoas também, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço, te vejo no próximo vídeo, valeu!